Oi, continuando o vídeo de Delphi, agora eu vou estar falando sobre um outro componente que eu vou estar precisando para dar continuidade nos vídeos, que é um componente listbox. Esse componente listbox, ele está aqui dentro da aba Standard. Eu vou clicar aqui e adicionar ele no meu formulário. Esse componente aqui, ele serve para você armazenar registros em forma de coluna aqui. E como os vídeos aqui são feitos para SQL, para consulta SQL, eu vou colocar aqui esse campo, esse listbox, e eu vou listar aqui os códigos dos clientes que ele vai representar aqui no DBGrid. Para isso, eu vou precisar aqui também de um edit. Esse edit aqui eu vou inserir o valor do campo do campo código que eu vou estar listando aqui embaixo. Eu vou estar colocando nesse edit e quando eu pressionar Enter, esse valor aqui vai ser listado nesse campo aqui de baixo, que é o meu listbox. Para isso, eu vou ter que mudar algumas propriedades desse componente, do componente edit. A primeira propriedade eu vou mudar aqui, eu vou limpar esse nome que está aqui dentro dele. Para limpar esse nome dentro do componente, eu vou vir aqui em propriedades. Na sua propriedade text, eu vou retirar tudo que tiver lá dentro, que no caso é edit 1. Eu vou eliminar essa informação e meu edit aqui está limpo. Agora eu vou inserir um código nesse edit que quando eu digitar alguma coisa aqui e pressionar a tecla Enter, ele vai acrescentar aqui nesse outro componente, no TListBox. Para isso, eu vou selecionar o componente edit 1. Depois que eu selecionei ele, eu vou vir aqui nos eventos onKeyPress. Esse evento aqui, onKeyPress, significa ao pressionar uma tecla. O que nós vamos fazer nesse evento? Ao pressionar uma tecla, ele vai estar acrescentando o componente, o que o usuário digitou aqui, ele vai estar acrescentando aqui embaixo. Para isso, eu vou selecionar o componente, vir aqui no evento onKeyPress, e aqui eu vou digitar o comando if. O comando if é uma verificação, ou seja, ele só vai executar algo se a coisa for verdadeira. Nesse caso aqui, eu vou precisar saber se o usuário que está usando o programa ele está digitando o valor Enter. No caso, eu vou colocar aqui if key seja igual a jogo da velha 13, ou seja, se for pressionado o Enter, o que ele vai fazer? Begin e End. Eu tenho que colocar aqui um then aqui também. Então esse daqui é o sintaxe do if. If key, aqui no caso ele vai fazer a verificação. Eu poderia estar fazendo uma verificação aqui menor, igual ou diferente. Só que para não dar erro, antes de verificar se ele está teclando a tecla Enter, eu preciso verificar também se o edit, esse componente edit 1, ele está vazio. Ou seja, se ele estiver vazio, mesmo que o usuário tecle a tecla Enter, ele não vai inserir o código, no caso o campo vazio, no meu listbox. Para isso eu vou ter que acrescentar o seguinte código. Então o código é esse: edit1.text, na sua propriedade text. Se for diferente de vazio, aí sim ele vai executar isso daqui. Ou seja, ele vai precisar teclar a tecla Enter e o edit1.text tem que ser diferente de vazio. Eu coloquei duas aspas aqui, como não tem nada entre uma aspa e a outra aspa, isso daqui significa vazio para uma string. Só que, como ele está fazendo uma verificação dupla, eu vou ter que estar usando um parênteses. Eu vou ter que colocar um parênteses tanto no final
quanto um parênteses no começo e no final. E aqui também eu vou ter que colocar um parênteses para separar essa primeira e essa segunda. E para que o Delphi entenda que eu preciso fazer isso e isso daqui também seja verdadeiro, as duas, eu vou colocar aqui uma operação AND. Esse AND aqui significa que isso daqui tem que ser verdadeiro e isso daqui também tem que ser verdadeiro para ele executar esse código aqui embaixo. Ou seja, if, se eu pressionar Enter e no edit1.txt tiver alguma coisa que é diferente de zero, que é diferente de nulo, na verdade, aí sim ele vai executar. O que ele vai executar? Ele vai executar aqui, ele vai pegar o que tem aqui dentro, que no caso é meu texto, a propriedade text desse componente, e vai acrescentar aqui embaixo. Então para isso eu vou fazer o código. Esse código aqui representa aqui o nosso listbox1, na sua propriedade itens, ele vai adicionar um registro lá onde que está o registro. Esse registro é uma string, ou seja, é uma frase que está dentro do edit1.txt. Eu vou executar isso daqui para ver se vai dar algum erro. Ele deu aqui 2 erros. O erro significa aqui que eu digitei errado aqui. Não é exit, é edit. Edit, EDT. Aqui. Vamos ver se ele vai passar. Agora ele passou. Testando o nosso código. Como eu programei aqui para quando tiver algum vazio ele não adicionar. Ó, o 1 ele adicionou. Se eu coloco 10, ele também vai adicionar. Vamos ver se ele colocar nada, deixar em branco. Eu estou apertando Enter. Agora eu vou adicionar o 5. Vocês viram aqui que ele não adicionou o campo vazio. Só que seria interessante que quando ele adicionasse, ele apagasse esse campo aqui, edit1. Então vamos acrescentar um código aqui, que depois que ele adicionou, aqui no edit1.txt, ele vai pegar essa mesma propriedade edit1.txt e vai atribuir um valor vazio, ou seja, um valor vazio para essa string, edit1.txt. Eu vou executar aqui, eu vou testar aqui 1, 2, deixar vazio, tentar apertar Enter, ele não vai acrescentar. Se eu colocar o 5, ele vai. E ele apaga o que eu acabei de digitar aqui. Eu continuo no próximo vídeo falando mais sobre esse listbox e falando sobre o linho de código que vai estar usando esse listbox para estar filtrando o código 1, o código 2, ou seja, ele vai filtrar de acordo com o código que nós selecionamos aqui. Eu peço que clique em gostei aqui embaixo, lembrando que essas videoaulas são gratuitas, então essa é a forma de você estar podendo ajudar, não custa nada. E se caso você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.